Ei, bora praticar idiomas? Se eu quisesse aprender um novo idioma em 2026, eu faria exatamente o que eu vou te contar nesse vídeo. Ó, sem promessas milagrosas, sem sair do país, utilizando o idioma na sua rotina, aprendendo com o que você gosta. É um guia honesto que funciona para mim e funciona para muitas pessoas que eu ajudo. Então, prazer. Eu me chamo Felipe Pires, sou engenheiro de produção, falo 4 idiomas e produzo conteúdos sobre técnicas eficazes para você praticar e aprender um novo idioma nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Eu também estou no Instagram e no TikTok como Felipe Poliglota. Você pode me seguir por lá. Então, ó, não deixe de clicar no botão de inscrever-se. Me ajuda a chegar na meta de 50 inscritos. Então, a gente chegou ali na metade dessa meta já. Me ajude a batê-la, compartilhe o vídeo com todas as pessoas que gostam de conteúdos de idiomas. E é isso, deixa o seu like se você gostar do vídeo, se você não gostar também, espalhe o canal do Felipe Poliglota por aí e deixe o seu comentário, caso você concorde, caso você discorde, conta a sua história, vamos conversar ali nos comentários. Eu sempre leio todos os comentários, sempre, né? No último vídeo eu li todos os comentários. Enfim, bora começar o vídeo. Ponto importante, se eu quisesse aprender um novo idioma em 2026, eu começaria organizando o meu ambiente, e não de fato estudando. Primeiro eu iria organizar o meu ambiente, e como que eu faria isso? Mudaria o idioma das minhas tecnologias, então o idioma do meu celular, o idioma do meu computador, o idioma da minha TV, coisas que eu estou acostumado a ver em português, que vai ter um ícone ali que eu vou saber o que significa, independente do idioma, vai ter um ícone de uma engrenagem. Eu vou saber que aquilo ali é uma configuração. Então, todas essas coisas que possuem uma outra forma de identificar, que não é somente com a escrita, eu mudaria o idioma para o idioma que eu estou estudando. Então, vamos supor que eu quero aprender inglês. Eu mudaria o idioma do meu celular para inglês, porque as notificações elas seriam em inglês. Quando alguém te manda uma mensagem no Instagram, por exemplo, que aparece lá que a pessoa te mandou uma mensagem, você sabe que a pessoa te mandou uma mensagem e aquilo lá vai estar em inglês. E parece que é pouco, porém isso faz uma diferença muito grande. Então, sempre que eu pretendo, sempre que eu estou aprendendo um novo idioma, eu mudo o idioma do meu celular, eu mudo o idioma de todas as minhas tecnologias. E isso te ajuda a fazer a imersão. Então você vai estar em contato com o idioma até mesmo naqueles dias em que você não tiver consumido nada. Só de você abrir o seu celular, ter uma notificação em inglês, você ler aquela notificação, isso já te dá o contato com o idioma. Bom, já que a gente está falando de contato com o idioma, a segunda coisa que eu faria seria encaixar o idioma na minha rotina. Então, como que é a minha rotina? Eu acordo todos os dias, eu tomo banho todos os dias, eu como alguma coisa todos os dias e eu uso conteúdos para me satisfazer, para me entreter, e eu começaria a consumir esses conteúdos no idioma que eu estou estudando. Então vamos falar de rede social. Eu já mudei o idioma da minha rede social, já está em inglês. Eu começaria a seguir pessoas que falam inglês ali na minha rede social. Então, se eu gosto de moda, eu ia procurar pessoas do nicho de moda que normalmente elas falam inglês, que elas gravam um vídeo em inglês. Se eu abrir o stories, ela vai ter um stories falando em inglês ou até com alguma coisa em escrita, para que eu começasse a preparar também o algoritmo para me entregar conteúdos no idioma que eu estou estudando. Então, todas as notícias que apareceriam seriam em inglês, a legenda, o título, os comentários, isso força a gente a estar em contato. Então, eu prepararia a minha rotina de acordo com isso. Sem contar, obviamente, quando eu precisasse aprender alguma coisa, quando eu precisasse fazer uma receita nova, eu pesquisaria isso em inglês. Ou seja, basicamente eu faria com que o idioma coubesse dentro da minha rotina. Não que necessariamente eu tivesse que tirar um momento do meu dia para estudar, até porque trabalhando 6 por 1 não é sempre que você vai ter energia, disposição, motivação para fazer isso. Então, ao longo do tempo, quando você está assistindo ali um TikTok, um Reels, um vídeo curto, só para você se entreter, por que não assistir isso em inglês? E isso faria com que você tivesse uma motivação e tivesse um contato com o idioma, até mesmo nos dias em que não fosse tão possível assim. Bom, a terceira coisa que eu faria seria aprender a falar sobre mim. Porque eu considero que a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E eu preciso saber falar sobre mim. Então, quando você vai aprender o idioma, geralmente ensinam a se apresentar. Porque você precisa se apresentar e eu vou mais a fundo nisso. Eu utilizo a minha rotina, eu utilizo o que eu gosto, o que eu não gosto, para aprender palavras novas, para aprender verbos novos, de acordo com a minha vida. Porque eu consigo replicar isso, eu consigo utilizar isso e praticar. E basicamente eu levo
dinâmica muito simples. Se eu consigo falar sobre mim, eu consigo falar sobre qualquer outra pessoa, porque eu só vou trocar uma palavra ali. Então, se eu gosto de X coisa e fulano não gosta de X coisa, se eu consigo falar que eu não gosto, eu consigo falar que fulano também não gosta. Porque é isso, é só você juntar as peças do quebra-cabeça. Então, aprenderia a falar sobre mim. Primeiro, uma apresentação simples, rápida. O meu nome, a minha idade, onde eu moro, como que é a minha rotina, o que que eu faço no meu dia, o que que eu costumo fazer, onde eu trabalho, qual que é a minha profissão, como que é a minha família, quantos irmãos eu tenho, como que eu me descrevo, se eu sou alto, se eu sou baixo, qual é a cor do meu cabelo, como que eu me descreveria. Então vamos organizar isso aqui para ficar mais fácil. Então, uma apresentação sobre quem sou eu, de maneira muito simples, bem básica. Depois, uma parte mais voltada para a descrição de coisas, isso se voltando a mim, o que eu gosto de vestir, o que eu não gosto de vestir. Então, já aprendo a falar sobre peças de roupa que são úteis para mim. Eu não utilizo alguns acessórios que eu não preciso saber como que fala, porque não é útil para mim. Então, eu não me vejo numa situação em que eu vou precisar falar sobre aquela coisa. Então, aprender palavras úteis para a gente não encher o cérebro com palavras que não fazem sentido. E outra coisa, falando sobre a gente aprende em contexto. E não existe nada mais poderoso do que aprender em contexto. Você quer gravar algum vocabulário, você tem que gravar esse vocabulário com contexto. Você não grava o vocabulário estudando listas e listas e listas fora de contexto. Na verdade, você grava, mas vai levar mais tempo e vai ser mais cansativo. Então, existem muitas coisas na minha vida que eu não faço a mínima ideia de como que se fala em outro idioma. Nenhum dos 4 idiomas que eu falo. Até porque, às vezes, em português, a gente chama isso de coisa. Então é basicamente isso. Então, aprender palavras úteis de acordo com a minha vida, de acordo com o que eu gosto. Então, voltando à nossa organização. Então, ali, apresentação simples, clara. Depois, uma descrição sobre quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu gosto de comer, o que eu não gosto de comer, os lugares que eu gosto de frequentar, como que eu me locomovo pela cidade, onde que eu trabalho, o que que eu estudo, o que eu gosto de estudar, o que eu gostava de estudar, e aí a gente entra numa questão de rotina. Então, na rotina, como que foi o meu dia, como que está sendo o meu dia e o que que eu planejo para fazer amanhã. Só nessa brincadeira aí a gente já aprende os três, fugiu da cabeça o nome, passado, presente e futuro. Então, só nessa brincadeira a gente consegue aprender e maximizar o aprendimento nesses tempos verbais. E aí, já entrando nessa questão, se eu vou falar de rotina, eu teria um diário para escrever todos os dias sobre como foi o meu dia, sobre como que foi ontem, como que está sendo hoje, como que eu estou me sentindo. Então, acredito, né, uma grande filosofia que eu acredito muito, que falar sobre a gente faz com que o aprendizado ele seja maximizado, porque não tem como você errar falando sobre você, porque é você. E isso também faz com que a gente consiga falar sozinho, porque assim, nem sempre as pessoas querem ouvir sobre a gente, mas a gente pode praticar falando sobre nós mesmos, sobre fazer a nossa apresentação, narrando o nosso dia, como se fosse um vlog, e isso faz com que a gente aprenda muito mais rápido. Bom, a quarta coisa seria abusar dos recursos gratuitos que tem na internet. Então, hoje em dia, a internet ela é praticamente uma sala de aula. Então, você encontra diversos conteúdos. Se você quiser aprender qualquer coisa, você abre o YouTube e você vai aprender. Se não quiser aprender no YouTube, vai no TikTok, vai no Instagram, vai ter alguém ensinando. Então, tirando totalmente do contexto de idiomas, eu acredito que uma pessoa, hoje em dia, ela não pode falar que não sabe fazer X coisa, coisas básicas. Porque existe um monte de conteúdo ensinando a fazer. Se você pegar, pesquisar, você aprende a fazer. Porque a internet está repleta de conteúdos. Então eu abusaria muito disso. Então a gente encontra livros gratuitos ensinando idiomas, desde livros mais antigos a livros mais atuais. Isso a gente encontra em drivers na internet. Nós encontramos apostilas prontas de professores. Eu não acredito muito na questão de preencher lacunas, mas se você acredita, se você quer preencher lacunas, o que não falta é conteúdo gratuito aí na internet. Você abre qualquer rede social, vai ter um professor entregando um conteúdo gratuito. Então, o que não falta é e-book com as 50 frases mais utilizadas, as 50 palavras mais utilizadas, como fazer isso, como fazer aquilo.
Então eu abusaria muito disso. Sem contar as pessoas no YouTube que dão aulas completas, que dão cursos, que tem cursos. A gente tem o canal da Cultive, que tem diversos cursos, então e gratuito. Você não precisa sair do conforto da sua casa para aprender. Então eu abusaria muito disso. Bom, e antes de continuar, deixa eu te fazer um convite rápido aqui. Me siga nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, onde eu posto os conteúdos mais curtos, conteúdos mais enxutos, mais direto ao ponto, com técnicas, dinâmicas para você praticar um novo idioma. No Instagram, cada dia da semana eu interajo em um idioma diferente. Então me siga lá também, me siga no TikTok para você ter os vídeos mais curtos, mais rápidos, mais dinâmico. E se você está gostando do vídeo, não esqueça de clicar no botão de like, isso me ajuda muito. Não esqueça de se inscrever no canal, me ajude a chegar na meta de 50 inscritos e vai comentando. Comenta o que você achou até agora. Você está utilizando isso que eu falei? Você discorda? Você concorda? Comenta para mim que eu prometo que eu vou ler todos os comentários. Bom, a quinta coisa que eu faria seria praticar sempre que fosse possível. E assim, a maioria das vezes, no nosso dia, a gente passa algum momento sozinho. E a gente consegue praticar sozinho. Então, seja você narrando o que você está fazendo, assim, meio coisa de louco mesmo. Você falando sozinho mesmo, falando com a parede, conversando com seus animais de estimação. Então, você utilizar esses momentos para utilizar o idioma de fato. Você não precisa ter uma outra pessoa ali para você ter essa conversa, ter essa troca extremamente importante. Porém, a prática, ela está no seu dia a dia. Então, usar esse momento para praticar. Então, praticar a fala, praticar a escrita. Como eu já disse, se eu quero aprender alguma coisa e eu preciso ver um tutorial, por que não ver esse tutorial no idioma que eu estou aprendendo? Sendo que a pessoa ela vai ensinar ali de uma maneira visual, por exemplo, uma receita é visual. Você vai ver que ela está pegando o ovo e você vai associar o nome daquilo. E também os verbos. Então, sei lá, fui num karaokê cantar, por que não? E dentre todas as músicas que eu cantei, eu não pegar uma música muito famosa em inglês, que todo mundo vai gostar, todo mundo vai cantar junto, e ninguém vai estar nem ligando para o seu sotaque, para a sua pronúncia, porque é isso, a galera vai estar ligando para dançar, para cantar. Então, por que não fazer isso? Então, eu abusaria muito desses momentos em que eu pudesse praticar um idioma. Quando eu trabalhava na Americanas e eu não tinha tempo nenhum para estudar e para praticar, eu tinha que fazer anúncio na loja, eu basicamente fazia os meus anúncios em outros idiomas também. E isso vendia. Era diferente, né? Porque dava para fazer em todos os idiomas e o cliente conseguia entender, isso dava uma atração ali. Então é usar desses momentos, é você praticar sempre que possível. Encontrou alguém que fala outro idioma na rua, vai lá e começa a conversar com essa pessoa em outro idioma. Utiliza dessas oportunidades. Já dei a dica aqui, para seguir pessoas do seu nicho, pessoas que você gosta em outros idiomas, ela vai postar algum conteúdo que vai estar no idioma que você está estudando, vai lá e comenta, arrisca um comentário. Se você não está conseguindo pensar em nada para comentar, copie um dos comentários que tem lá. Não falta comentário que você vai se identificar, vai lá, e pega isso, tenta escrever o comentário da maneira. Você leu e tenta escrever ele. E depois você corrige se tiver algum erro. Mas utiliza desses comentários, utiliza desse momento, dessa rede social, para você praticar a escrita, para você praticar o seu pensamento. A sexta coisa que eu faria seria adotar um diário em outro idioma. Eu acredito que não existe uma forma mais efetiva, mais eficiente para você praticar escrita que não seja um diário, porque acaba virando um hobby. Você todos os dias você vai escrever sobre como foi o seu dia, seja o que você fez, o que você comeu, como você se sentiu, o que você está pensando em fazer no dia seguinte, como que você está se sentindo. E nisso você pratica os tempos verbais ali, você pratica passado, presente, futuro, gerúndio, tudo vai estar sendo praticado ali, sem contar que é uma forma de você esparecer também, e você ter ali um momento de entender como que foi o seu dia e como que você foi, como que você quer ser no dia seguinte. Então, começar a escrever um diário em outro idioma é uma das melhores ferramentas e é algo que eu não deixaria de fazer. E isso desde o primeiro dia, tá? A gente, mesmo quando começa sem saber nenhuma palavra, uma palavra sequer a gente vai saber. Pelo menos uma palavra do dia, de tudo que você fez no dia, você vai saber. Então, é, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui em italiano. Todos os dias da sua vida, você dorme, você acorda, você se locomove de um lugar para o outro, você come, você anda, e são verbos que vão estar comuns no seu dia, vão estar comuns ali na sua vida. Então vamos supor
que eu estou aprendendo italiano do zero hoje. Em algum momento eu aprendi que mangiare significa comer. E aí eu sei que ao longo do meu dia eu comi. Eu não preciso ir lá e escrever, hoje eu comi isso, 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 isso. Eu posso simplesmente ir lá e escrever mangiare, e amanhã eu pesquiso outra coisa para o que que eu, como que eu falo eu comi, como que eu falo eu dormi, e assim a gente vai aprendendo, porque outra coisa é sobre você. Então, hoje eu dormi tal hora, acordei tal hora, fiz tal coisa. Isso você pode usar do tradutor, porque vai ser coisa que você vai usar todos os dias. Então, essa vai ser basicamente a base do seu diário. Então, ter um diário é a melhor ferramenta para você praticar a escrita. Esses aqui são os meus diários. Eu tenho um para cada idioma que eu estudo. Vou pegar esse daqui de italiano, vamos pegar um dia aleatório aqui. Aqui. 11/7/2023. Oggi la mia giornata è stata normale. Non è successo niente di diverso. Mi sono svegliato 7 ma non ho saltato la corda perché non mi sentivo a posto. Ero con mal di testa e malessere. Per questo non ho nemmeno studiato l'inglese o l'italiano. Ho appena guardato il video di Palloni d'Oro di TikTok Italia 2.0, però ho ascoltato molto un podcast che ho trovato e secondo me è troppo interessante. Ho ascoltato mentre andavo a lavoro e mi è piaciuto. É questo. É isso. Então, dia 11/7, eu escrevi que no meu dia não aconteceu nada demais, foi um dia totalmente comum, em que nada de diferente aconteceu, e eu assisti um vídeo e escutei um podcast que foi algo que eu gostei bastante. Então, isso foi dia 11/7. E os verbos que eu usei, o tempo verbal que eu usei, isso serve para qualquer outro dia da minha vida, porque qualquer outro dia da minha vida eu posso ter escutado alguma coisa, eu posso ter visto alguma coisa, eu posso ter comido alguma coisa e pode não ter acontecido nada de diverso, nada de diferente. Então, tenha um diário. E eu vou deixar na descrição o link para um mini e-book que eu fiz gratuito, então você pode entrar lá, baixar sobre como começar a escrever um diário em outro idioma, porque para mim é a melhor ferramenta para melhorar a escrita. Bom, a sétima coisa que eu faria seria ter um grupo no WhatsApp para mandar áudios, textos e praticar o idioma ao longo do meu dia. Então vamos voltar para o Felipe, que trabalhava 6x1 no varejo, não tinha tempo para sentar no final do dia e estudar um idioma. O que ele faria? O que ele fazia? Ao longo do dia, ele ia mandando áudios sobre pensamentos, sobre coisas que estava acontecendo, sobre o que passava na cabeça dele, ia mandando nesse grupo de italiano, por exemplo, onde só tinha ele e os áudios iam ficando lá, e depois, quando eu tinha um tempo, eu pegava esses áudios, escutava e olhava, isso aqui eu preciso melhorar na pronúncia disso. E são áudios no qual não vai para ninguém. Então, eu conseguia desabafar, até porque trabalhar com atendimento ao público é cansativo. Então, eu conseguia desabafar ali, misturava várias palavras, porque o intuito não era que isso fosse enviado para alguém, era só com que eu praticasse o idioma. E essas palavras que eu não sabia, eu pesquisava depois, e geralmente eram coisas que apareciam no meu dia, e aí a gente vai evoluindo o nosso vocabulário. Então, começa pequeno, conforme eu vou aprendendo, ele vai expandindo, e para expandir você vai se deparar com alguma coisa que você não sabe o nome, porém que está presente no seu dia, está presente na sua rotina. E aí você vai aprender aquilo e pronto, acabou. Você não vai mais esquecer aquilo porque você vai usar ele de novo, e vai usar de novo, e vai usar de novo. Então, é isso. Tenha, assim como você ter um diário, tenha um grupo no WhatsApp para você mandar áudios, para você mandar texto no idioma que você está estudando. E já trazendo o gancho do diário para cá, se você escreve o diário, por que você não lê o que você escreveu e já pratica a sua fala? Então, faça um diário falado e mande no seu grupo. Bom, e é basicamente isso, num grande resumo. A última coisa que eu faria seria utilizar das técnicas que o Felipe Poliglota ensina nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok. Então me siga por lá também. Lá elas vêm de uma maneira muito mais enxuta, de uma maneira muito mais rápida, com um passo a passo mais rápido. Nos carrosséis também tem as formas mais rápidas. Então você pega, olha,
e consegue aplicar já direto no seu dia a dia, sem muita explicação. As explicações, elas estarão aqui. Então é isso, pessoal. Resumindo tudo, eu tenho aqui a anotação, porque eu tenho que ter. Então, primeira coisa, mudaria meu ambiente. Segunda coisa, encaixaria o idioma na rotina. A terceira coisa, falaria sobre mim, aprenderia a falar sobre mim. Quarta coisa, usaria recursos gratuitos da internet. Existem diversos recursos gratuitos na internet. Praticaria sempre que fosse possível. Escreveria no meu diário todos os dias. E utilizaria o meu grupo no WhatsApp para mandar áudios, textos, o que fosse, para eu conseguir praticar o idioma durante o meu dia. E é isso. Não é simples. Na verdade, não é fácil, mas é simples. São coisas que você consegue aplicar. São coisas que eu aplico sempre que eu preciso aprender um novo idioma. E são coisas que funcionam para mim. Pode não funcionar para você. Se não funciona para você, comenta para mim. E é basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. É óbvio que eu preciso e eu quero muito os seus comentários. Então, se você concorda com os pontos que eu trouxe, deixa o seu comentário com os motivos do porquê você concorda. Conta a sua história, eu vou ler. Quem sabe eu consiga te ajudar de alguma maneira. Se você discorda, comenta para mim também por que você discorda. E é isso, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que gostam de idioma, que querem aprender um novo idioma em 2026. Eu te vejo no próximo vídeo e bora praticar idiomas!